Olá pessoal, vamos resolver um problema de física aqui, que é um problema um pouquinho antigo, mas ele se faz um exercício muito interessante, porque apesar de ele ser um pouquinho antigo, é muito recorrente esse tipo de atividade está caindo ainda. Então vamos lá, o que o exercício fala? Ele diz pra gente aqui: A e B são dois blocos de massas, respectivamente, 6 kg e 4 kg, que estão em contato e se deslocam, sem atrito, num plano horizontal. Sobre o bloco A, age a força horizontal F, de intensidade 25 newtons. E sobre o bloco B, age a força horizontal F, de intensidade 5 newtons. E ele traz um desenho pra gente, né, que hoje eu vou fazer ele. Então, determine, letra A, aceleração dos blocos, e a letra B, a intensidade da força que A exerce em B. Então, o desenho que ele traz para a gente, né, a figura a gente tem aqui então um plano, e nesse plano a gente vai ter dois bloquinhos, um bloquinho A e um bloquinho menor que é chamado de B. No bloquinho A, existe uma força que está atuando sobre ele, que é chamada de FA. E aqui no bloquinho B, existe também uma força que está atuando sobre ele, que é chamada de F de B, a força em B. Então vamos lá, como que a gente vai resolver esse tipo de exercício? Então, primeiro passo, colher as informações que o exercício deu, né? Então, sempre que a gente quer executar um exercício, resolver um exercício de uma forma bem prática, é bom seguir alguns passos. Isso a gente vai aplicar tanto para física quanto matemática, química, quando a gente tem que interpretar e fazer contas, né? Então a gente vai fazer o quê? Primeiro passo, a gente vai ler e entender o exercício. Então a gente tem que entender profundamente o que exercício quer que a gente faça. Segundo passo, colher os dados. Então, como assim colher os dados? Eu li o exercício e agora eu vou separar os dados que ele me deu. Então, ele falou que a massa de A vale 6 kg. E ele me falou que a massa de B vale 4 kg. E ele me falou também que a gente não tem atrito. Isso é uma informação bem importante. Vou colocar aqui sem atrito, porque ele me falou isso, é extremamente importante. E a força horizontal. Então, a força de A, que ele me falou, é de 25 newtons. A força de B, aplicada em B, né, é de 5 newtons. Então, como a gente não tem atrito, a gente não tem um deslocamento horizontal, então nesse caso não se faz muito importante a gente entender que tem uma força pesa para baixo, que tem o normal aqui para cima. Então nesse momento não é importante para a gente isso, essas informações. Então vamos lá, na letra A, que ele está pedindo para a gente fazer o quê? Encontrar a aceleração dos blocos. Então a gente tem que encontrar essa aceleração que a gente não sabe quanto que vale. Então vamos lá, como que a gente calcula uma aceleração? A gente tem algumas formas, né? Só que de acordo com os dados que ele deu, a gente tem uma força e uma massa. Então, força e massa, a gente pode aplicar o quê? E a gente quer descobrir a aceleração, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. Então a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ok, então a gente tem uma força que é igual a massa vezes a aceleração. Como que a gente vai agir a partir daqui? Então, ó, seguindo alguns passos. Primeiro passo, ler e entender o exercício, para saber o que tem que ser feito. Segundo passo, colher as informações, colher os dados, é o que a gente já fez. Terceiro passo, aplicar na equação
os dados que a gente colheu. O quarto passo, resolver a questão matemática que isso vai virar. Quinto passo, basicamente, a gente vai ter que fazer o quê? Interpretar o resultado. Então, seguindo alguns passos, a gente resolve boa parte dos exercícios. Então, vamos lá. A força aplicada aqui foi de quanto? Se a gente notar, tem uma força que ela está apontando para a esquerda e outra força que ela está apontando, ou melhor, apontando para a direita, outra força está apontando para a esquerda. Então, aqui o que a gente tem que fazer? Se uma força ela é oposta à outra, a gente tem que fazer o quê? Subtrair uma da outra. Então, vou pegar a força de maior valor e eu vou subtrair a força de menor valor. E isso é o que? A força resultante, né, que está sendo aplicada. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a força A menos a força B. Por quê? Porque elas são opostas, que vai ser igual. Quando a gente começa a calcular tudo aqui, o que vai acontecer? A força ela não vai empurrar os dois bloquinhos, os dois não vão deslocar com a mesma aceleração. Então, a gente também tem que somar a massa dos dois. Então, aqui a gente vai ter o quê? A massa de A mais a massa de B, porque os dois vão se deslocar juntos, vezes a aceleração. Então, quanto que vale, aqui agora, onde a gente vai aplicar o próximo passo, né? A força de A, a gente já viu que vale 25. Então, a gente vai ter que 25 menos a força de B vale 5, menos 5, que vai ser igual. A massa de A, quanto que vale? O exercício falou que ela vale 6, mais a massa de B, quanto que ela vale? 4. Vezes a aceleração, que eu ainda não sei quanto vale. E o que sobra para eu fazer agora? Resolver essa dificílima matemática. Então, 25 menos 5, 20, que vai ser igual 6 mais 4, 10, vezes A. Então, acontece o que? O A, ele tem que ficar fazendo igual. Então, se ele tá, o 10 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai fazer 20 dividido por 10, que é igual a A. Simplifico, né? Corto 0 com 0. Então, a gente tem que 2 metros por segundo ao quadrado é igual a aceleração. Igual a A. Então, posso escrever isso aqui da forma bonitinha, como todos são acostumados? Posso. Então, A vai ser igual ao que? A 2 metros por segundo ao quadrado. A gente não pode esquecer da unidade, ok? Ela é extremamente importante, certo? Então, a gente já descobriu que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai chegar numa letra B, né? Que a gente tem que resolver ela também. A letra B está pedindo para a gente fazer o quê? Encontrar a intensidade da força que A exerce em B. Então, a gente quer a força de A exercendo em B. Quanto a isso, não sei, eu tenho que descobrir. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe o seguinte, que essa força, ela vai empurrar todo mundo, certo? E existe uma força de contato de A com B. E é isso que o exercício quer que a gente calcula. Então, a gente tem o quê? Pela segunda lei de Newton. Aqui a gente ainda vai ter basicamente a mesma coisa. Mas a força que está sendo feita aqui em A, ela é de quanto? Ela não é de 25 newtons? Então, a gente tem uma força de 25 newtons. E essa força está acontecendo o que com ela? A gente está tendo uma... Deixa eu só abaixar aqui, né? Para ficar aparecendo. Então, a gente tem o que? Uma força sendo aplicada. E a gente vai ter que fazer o que? Descontar dessa força, essa interação que a gente tem. Que é quem? Essa força de interação do bloco A com o bloco B, né? Então, a gente tem uma força de AB, e isso vai ser igual ao quê?
a massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração. Lembrando que esse 25 aqui é simplesmente essa força de ar. Então a força que está sendo feita para lá, a gente ainda vai ter que fazer o que? Tirar desse total que foi feito essa força de interação de A com B, ok? Então esse aqui seria simplesmente quem? O nosso FA, certo? Então bora lá, vamos continuar então. Só que a massa a gente não quer do bloco A com o bloco B, não é isso que a gente está entendendo aqui. Então a gente vai ter que pegar o que? A massa do bloco A. Então a gente vai ter 25 menos a força de interação do bloco A com o bloco B vai ser igual a massa. Quem é a massa? A massa do bloco A não vale 6 kg? 6 vezes a aceleração. A gente acabou de calcular ela aqui, valendo 2 vezes 2. Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter 25 menos a força de interação de AB, que é igual 6 vezes 2, 12. Certo. Então, se eu quero encontrar essa força de A com B, a gente vai ter que fazer o quê? Deixar ela sozinha de um lado do igual. Então, eu vou ter o 25, ele não é positivo nessa subtração, porque aqui eu tenho uma subtração de um valor positivo com um valor negativo, né? Então, esse 25 passa para o outro lado, subtraindo. Então, a gente vai ter menos a força de A com B, que vai ser igual a 12 menos 25. Então, a gente vai ter que força de A com B vai ser igual a 12 menos 25. Isso aqui vai dar o que? Menos 13. Se eu multiplicar por menos um dos dois lados, então a gente vai ter que a força de A com B vai ser igual a 13 newtons. Então, é sempre seguir essa lógica. Professor, mas como que eu vou lembrar de qual lado tá o quê? Por que força eu deixo para cá, o restante eu deixo para lá? Sempre que você vê uma força e ela tiver que trabalhar com outra, elas vão ficar sempre força do lado de força. E é isso, é entender que força vai ficar sempre do lado de força, massa e aceleração, tudo que tiver para você fazer com isso vão ficar do outro lado do igual. Então é isso. Então a gente chegou que a massa, ou melhor, que a aceleração, ela vale 2, e a gente tem que a força vale 13 newtons. Então letra A, 2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, e a força de A com B vale 13 newtons. Espero que tenham conseguido entender. Até mais. Se isso aí te valeu alguma coisa, dá um like.